Olá, eu sou o professor Ronaldo Pinheiro, de Tucuruí, do estado do Pará, licenciado em Filosofia pela PUC do estado de Goiás e licenciado em Computação pelo Instituto Federal Tecnológico do Pará. Especialista em Administração Escolar, Supervisão e Orientação, pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. E eu venho trazer para vocês aqui o nosso trabalho inscrito no GT8, com o título Uma Teia na Rede, Cybercultura e Educação Pós-Moderna. O nosso tema aborda a educação como a ideia de educação 4.0, pensado a partir de uma síntese das principais teorias educacionais em tempos de exceção, nessa exceção pelo caso da pandemia de 2020. O nosso objetivo é fazer uma síntese teórica de tema pedagógico relacionado à cybercultura. A nossa metodologia foi uma revisão de literatura e, neste caso, começamos o trabalho falando sobre Zygmunt Bauman, com o seu trabalho, seu livro Modernidade Líquida, em que o filósofo nos traz à memória uma metáfora utilizada pelo filósofo Ralph Waldo Emerson, e essa metáfora é a metáfora do lago congelado. Ralph Waldo Emerson viveu de 1803 a 1882 e, para descrever a sua geração, ele utilizou a metáfora que o povo vivia de maneira acelerada, como se estivesse correndo em cima de um lago congelado. No entanto, essa metáfora, criada para descrever o povo daquela época, é muito condizente com a época em que vivemos. Porque a população vive de maneira acelerada e fomos obrigados a fazer uma pausa devido ao Covid-19, conhecido como coronavírus. E começamos então a falar desse contexto para chegarmos à ideia de cybercultura. Mas para falarmos de cybercultura, nós adentramos ao assunto abordando duas tendências: a tradição prometeica e a tradição fáustica. A tradição prometeica ela é originária do mito grego de Prometeu acorrentado, em que Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. E dentro dessa ideia, trabalhada pelo filósofo Hermínio Martins, filósofo português, nós temos uma tecnologia que é parceira do ser humano. Por outro lado, em contraposição a essa ideia, nós temos a tradição fáustica, baseada no conto de Fausto de John Goethe, em que o Dr. Fausto faz um pacto com o demônio Mefistófeles, que no final acaba indo parar no inferno. Então, desta forma, nós temos a tecnologia vista como sendo uma armadilha. E, neste caso, o ser humano acaba se dando mal. Também uma discussão feita aqui pelo filósofo Hermínio Martins. Longe de nossa pretensão querer determinar a tecnologia como boa ou má. Longe de nós essa pretensão maniqueísta. O que apresentamos aqui são as duas ideias. E, neste caso, a tecnologia, ela é apenas a tecnologia. Bom ou mal é o uso que se faz desta. Então, a cybercultura, que nós trabalhamos aqui o conceito de Pierre Levy, é um neologismo que, de maneira específica, ele traz um conjunto de técnicas que podem ser materiais ou intelectuais, práticas de atitudes, métodos, modos de pensamento, valores, que desenvolve juntamente com o crescimento e o avanço de um cyberespaço. E aqui o Pierre Levy chama atenção para a ideia de cyberespaço. E o que seria esse cyberespaço? Esse cyberespaço é apresentado como um movimento, neste caso, um movimento internacional amplo, dinâmico, de jovens ávidos, ansiosos por experimentar de maneira coletiva formas de comunicação diferentes do que até então foram apresentadas para nós por este mundo clássico, essas mídias clássicas tradicionais. Dentro dessa perspectiva, nós temos algumas classificações de como as pessoas se relacionam e se adequam à cybercultura dentro do cyberespaço. Para isso, nós comentamos sobre as gerações tecnológicas, neste caso, as gerações sociológicas. Trazemos aqui a geração X, Y, Z. As últimas gerações elas já nasceram conectadas, são nativas tecnologicamente. Já para gerações mais antigas, se torna um desafio imenso lidar com a tecnologia.
E Boaventura Souza, esse sociólogo português, nos dá, de antemão, alguns pontos para reflexão diante da pandemia que nós estamos vivendo e, claro, de visões sociológicas para lidar com isso. E, sobretudo, como a geração mais recente vai lidar com tudo isso, uma vez que estamos sendo obrigados a aderir à tecnologia como ferramentas de continuar em home office e de continuar produzindo. E aqui, neste momento, adentramos a ideia de educação e tecnologia, que é a parte 2 do trabalho. Para falar de educação e tecnologia, começamos pela discussão do que é educação. E trazemos para essa discussão o grande antropólogo e educador brasileiro, Carlos Rodrigues Brandão, em que traz a reflexão de que não há uma única forma e nem um único modelo de educação. E por isso nós podemos pensar uma educação dentro do ciberespaço. Por isso nos permite pensar uma educação dentro da cibercultura. E aqui nós temos algumas críticas a essa educação tradicional, que são feitas por Hamilton Werneck, em seu livro, onde o próprio título do livro já traz a crítica bem aguçada. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. E essa crítica de Hamilton Werneck, ela se dirige também ao professor que tinha dificuldades no uso do livro didático. Imagine o professor que tinha problemas com o livro didático, agora diante do computador, da internet, do smartphone. Como se dará o professor nesse ambiente? Pois bem, dentro dessa parte nós também refletimos a questão do ensino. E para refletir sobre o ensino, nós apresentamos Paulo Freire, o patrônimo da educação brasileira, com a ideia de somente haverá ensino se houver aprendizagem. São dois termos que estão imbricados e não podem ser separados, não podem ser dissociados. Grandes equívocos na educação acontecem quando se observa apenas um déficit de aprendizagem. Quando há um déficit de aprendizagem, significa que também há um déficit no ensino, porque ambos os conceitos, ambas as práticas estão imbricadas e não podem ser dissociadas uma da outra. E para avançar dentro dessa ideia em construção da nossa visão teórica, trazemos aqui a ideia de uma educação 4.0. Uma educação 4.0 porque ela está fundamentada em 4 pilares. Em tempos de pandemia, precisamos de uma educação que vá ressignificar a sua própria prática. Não trazemos algo totalmente novo, apenas uma síntese teórica daquilo que já existe. Por isso que para falar da educação 4.0, nós apresentamos os 4 pilares dessa educação. O primeiro pilar é uma educação planetária, em que buscamos em Moacir Gadotti a concepção de que conjunto de saberes e valores interdependentes precisam educar para pensar globalmente. E esse pensar globalmente constitui aqui na nossa concepção uma educação planetária, uma educação que vê o todo. Porque nós estamos diante de uma crise planetária. Então o ser humano precisa pensar hoje de maneira planetária. E aqui, como segundo pilar dessa educação, nós trazemos a ética do cuidado, uma concepção de Bernardo Toro que nos afirma, pois quando amamos, cuidamos, e quando cuidamos, amamos. Então essa é a ideia básica. Se a crise, ela não é só uma crise econômica, ela é uma crise, sobretudo, de saúde. E quando nós falamos de saúde, nós estamos falando do ser humano. E neste momento, o desenvolvimento ele deve estar pautado no desenvolvimento das pessoas, no cuidar das pessoas, salvaguardar a humanidade, se for preciso, dela mesma. E aqui, como terceiro pilar da educação 4.0, nós trazemos a educação baseada em inteligências múltiplas, que é uma concepção de Howell Gardner, em que ele afirma que para cada pessoa há um tipo de educação. Não podemos tratar todas as pessoas de maneira igual. Por exemplo, porque o aluno não aprendeu língua portuguesa ou porque não aprendeu matemática, não significa que ele não é inteligente, porque ele pode dominar a linguagem musical. Ele pode dominar a linguagem sinestésica e assim por diante. Então existem inteligências múltiplas e dentro de um espaço que se fala de pensar globalmente, se fala de cuidado,
é imprescindível observar que existem inúmeras inteligências e que essas inúmeras inteligências precisam ser respeitadas. E aqui, como quarto pilar da Educação 4.0, nós trazemos a ideia de uma educação mediadora. Essa educação mediadora, ela trabalha com o princípio de que a ideia aqui é do Francisco Gutierrez, né? E ele nos diz que a educação concebida como participação, expressividade, relacionalidade. Então, é uma educação baseada onde há uma colaboração entre o mediador, que neste caso o professor ele vai ser, aqui neste momento, passado por uma quebra de paradigmas. Ele não é mais o detentor do saber, como diz o próprio Bernardo Touro. O Google sabe de tudo. Então, enquanto o professor ministra uma aula, o aluno está verificando no Google se realmente está lá o que o professor está falando. Então, neste caso, o professor vai ter uma mudança de postura, passando a ser mediador de informação, porque o que está no Google é informação. Então, o professor vai mediar o processo em que o aluno, por uma análise crítica, onde ele vai processar essas informações e fazê-las tornarem conhecimento. E o professor vai mediar esse processo. Então, nós temos a ideia, a concepção de uma educação mediadora, em que o professor media a passagem da informação para o conhecimento. Não é ele mais o único e exclusivo detentor do conhecimento, mas ele é mediador do conhecimento. Desta forma, apresentamos aqui os 4 pilares da Educação 4.0, que é uma educação planetária, uma ética baseada numa ética do cuidado, que concebe as inteligências múltiplas e baseada no princípio de mediação. E concluímos o trabalho com a ideia de que a Educação 4.0 ela precisa acontecer, porque a grande dúvida neste momento é: e quando retornar às aulas? Como é que vai ser? Porque os alunos estão em suas casas, cumprindo a quarentena, cumprindo o distanciamento social voluntário. Os professores também. E quando voltarmos, como lidar com o ano letivo? Como recuperar esse tempo perdido? Porque neste momento as nossas crianças também aprenderam em casa. Também aprenderam a lidar com a pandemia. Também aprenderam a lidar com as dificuldades da convivência sempre dentro de casa. E como vamos relacionar tudo isso? Então são os grandes desafios para a Educação 4.0, a educação pós-Covid-19. E dentro desses desafios, não podemos superá-los sem pensar globalmente. Não podemos superá-lo sem cuidado. Não podemos superá-lo sem compreender os tipos diversos de inteligência. E não podemos superá-lo sem nos colocarmos na posição de mediadores. E claro, tudo isso precisa ser regado com muita criatividade e muito compromisso. Eu não trouxe aqui sugestões de aplicativos, sugestão de redes sociais, porque elas mudam. Quem nunca ouviu falar do Orkut? Falecido Orkut. Hoje nós temos Facebook, temos Instagram, temos aí o WhatsApp e tantos outros meios de nos comunicarmos socialmente. Inclusive, em épocas de pandemia, apareceram outros. E tão rápido eles vêm, sobrevivem, cumprem sua função e se vão, e dão lugar a outros. Então você pode fazer a sua pesquisa, acompanhar e verificar aquele suporte tecnológico pedagógico que melhor adequa à sua realidade. Lembrando que a maior tecnologia que pode inovar e transformar tudo isso é o próprio ser humano, com muita criatividade e compromisso. E você pode acompanhar mais do nosso texto, o texto base que está lá, junto, postado no portal desse congresso. E muito obrigado a você que me assistiu até aqui, que participou desse trabalho. Muito obrigado a você que tem compromisso com a educação e acredita na possibilidade de uma educação transformadora. Esta é uma ideia, esta é uma posição em que eu me encontrei aqui diante dessa síntese das teorias educacionais e muito sucesso a você que é educador e a você que também é um entusiasta e admirador da educação e acredita nela como possibilidade de mudança. Muito obrigado.